O período de fragmentação durou por quase 2 séculos. Sua causa foi, em primeira instância, o crescimento da autossuficiência das províncias e, em seguida, por uma aversão à autoridade central, que podemos observar também no segundo estágio da história de muitos estados primitivos. Como a partição do Império Carolíngio em 843, a divisão do Reino Piasta por Boca Torta em 1138 foi uma justa tentativa de conservar sua existência. Dividida, a Polônia não poderia resistir às incursões de tchecos, saxônicos, prussianos, lituanos e mongóis. Entretanto, ainda assim, a jovem comunidade polonesa se provou surpreendentemente resiliente. Chest! Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Como estão? Sou Manuel Salvador, professor de História, e hoje nós já vamos para o nosso terceiro episódio da nossa série História Polski, que está fazendo um grande sucesso. Em nosso último vídeo, nós tratamos da primeira fase da história da dinastia Piast enquanto ela governou a Polônia. Essa primeira fase da história dos Piast é conhecida como monarquia primitiva. É ali onde se estabeleceu como um estado soberano durante algum tempo a Polônia. E eu quero só retomar uma ideia, a ideia central que apareceu lá no final do nosso vídeo. E eu vou deixar o card aqui em cima para quem não viu que veja, para conseguir entender de maneira plena o que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, que é de que começou a surgir dentro da Polônia uma vontade de fragmentação, uma vontade regionalista, que acabou forçando que Bolesław III, acabasse então fragmentando a Polônia em ducados para seus filhos. Portanto, no vídeo de hoje, nós vamos tratar da segunda fase da história piasta, chamada de período de regionalização, ou alguns historiadores até preferem período de fragmentação. Eu segui a terminologia regionalização, que eu achei que se encaixa melhor à proposta do Norman Davies, que é o principal nome de historiadores da Polônia, e é o que eu mais uso para inspirar aqui as informações que eu trago para vocês. Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender o que foi essa Polônia fragmentada, as consequências disso, o como se tornou um estado muito suscetível a invasões, e toda a sua história pode estar ali, então, ameaçada. A gente vai entender também o como começaram a organizar a casa para o período final da história piasta, que é o período da reunificação, que eu vou trazer no próximo mês para vocês. Então vamos conhecer aí algumas situações de importância para nós quanto a essa Polônia fragmentada, uma questão mais econômica e política desse período. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que, de acordo com a proposta de Boca Torta, a Polônia tinha sido fragmentada em 5 ducados, que eu vou deixar aparecendo aí para vocês num mapa que eu já selecionei, tá? Então foi dividido em 5 ducados, cada ducado foi designado para um dos seus filhos governasse, e no Ducado de Cracóvia, que apesar de ser o menor dos ducados, ele era o que tinha a maior parte da população da Polônia, era o mais bem conectado com as demais regiões, e portanto dali o duque teria então a situação de suzerano sobre os demais. Acontece que esse período de fragmentação da Polônia vai ter características muito próximas daquele feudalismo clássico que vocês devem conhecer lá do colégio quando vocês estudam. Então, esse período ele é bem caracterizado por disputas internas, esses duques vão entrar em conflito uns com os outros, principalmente no primeiro momento para quê? Exatamente entrar em conflito para conseguir se tornar o duque de Cracóvia e então, em uma questão mais oficial, ser o suzerano sobre os outros. Mas acontece que esses inúmeros conflitos entre eles, nem sempre armado, tá? Às vezes é mais um campo político mesmo, vai só enfraquecer ainda mais os próprios duques e principalmente o duque de Cracóvia, que na verdade não vai mais conseguir exercer nenhum tipo de suzerania, nenhum tipo de soberania aos demais. Isso, com o tempo, vai chegar a um segundo nível de fragmentação.
aonde esses 5 primeiros ducados vão ainda mais se fragmentar. Alguns deles vão se quebrar em 2 ou outros 3 ducados, ok? Surgindo então ainda mais personagens nesse grande tabuleiro aí da Polônia fragmentada que a gente está começando a observar agora. Um dos principais eventos da história europeia vai acontecer exatamente nesse período de fragmentação da Polônia. E é até engraçado a gente pensar nisso. Eu estou falando das Cruzadas, um evento inteiramente relacionado à questão religiosa, né? No contexto ali da disputa pela Terra Santa, pelos povos islâmicos e os povos europeus católicos, e a Polônia não vai participar disso. Logo a Polônia, que até tem a brincadeira na internet, né, que se enxerga como um império católico do norte, né, que até tem um termo que eu acho muito bonito e eu gosto de utilizar bastante para se referir à Polônia, que é do Norman Davis também, que ele chama a Polônia de The Bulwark of Christendom, né? Então é o baluarte da cristandade, né? Ou seja, a Polônia é um grande representante do que é ser cristão católico na Europa. Mas a Polônia não participou desse evento. Por quê? Exatamente porque ela estava perdida nos seus próprios problemas internos e estava começando já a surgir ali para a Polônia algumas situações relacionadas a problemas orientais. O que são esses problemas orientais? A gente vê o crescimento lá de Novgorod, a gente vê a ascensão lá do povo de Kiev também, né? Então os ucranianos, os russos, eles estão começando a ganhar forma. Governos com um poder maior e isso está começando a preocupar a Polônia. Ao passo que os russos e os ucranianos começam a ganhar cada vez mais força, eles começam a pressionar alguns povos que são ainda pagãos, que estão entre eles. Eu estou me referindo aos lituanos, aos prussianos e a outros povos ali da região do Báltico, tá? Estonianos e por aí vai. Então, esses caras eles começam a, pressionados pelos que eu já citei lá no leste, a incomodar ali o território polonês. Então, além dos problemas internos, a agenda no leste de problemas de incursões bárbaras começa a se tornar um problema para a Polônia. E aí ela não consegue ter tempo, esses duques não conseguem ver algo útil em gastar e movimentar seus exércitos lá para o Oriente Médio. Chega a situação cômica de Leszek o Branco, um dos duques, né, duque de Sandomierz, chegar a dizer assim: eu fiquei sabendo que no Oriente Médio não tem vinho, não tem cerveja nem carne. Por que eu vou para esse lugar? Então, os duques, né, os grandes representantes ali da Polônia, se negaram a participar das cruzadas. Algo que vai bem contra o que a gente esperaria, pensando em como a Igreja Católica é importante para os poloneses. Falar bem rapidinho aqui de uns caras que, na verdade, nesse momento eles ainda não têm um destaque muito grande, uma relevância muito grande, mas já fica aqui citado o nome deles, porque a gente sabe que daqui para frente, talvez daqui uns 4, 5 vídeos adiante, a gente vai começar a falar desses caras e não vai parar mais de falar até a gente entrar praticamente na parte da história de 1 século, 2 séculos atrás da história polonesa, que é a Szlachta, né? Que para quem não está acostumado, a Szlachta é a nobreza bem específica do contexto polonês. Muitas vezes ela é colocada de uma maneira mais específica a se referir à pequena nobreza polonesa. Eles têm uma relevância muito grande política nos tempos seguintes, que a gente ainda vai entrar nesses méritos, e vai representar para sempre um grande fator de fragmentação da política polonesa. Esse grupo vai conseguir se consolidar nas suas regiões nessa época do período de regionalização. Esses caras eles estão submetidos sim a laços de soberania, não exatamente suzerania e vassalagem, naquele modelo clássico que a gente conhece de feudalismo, tá? Eles estão sim submetidos à soberania do rei, a prestar serviço militar, mas em suas regiões eles praticamente governam, né, administram e legislam da maneira que os bem provém. Então isso é um fator de fragmentação da política polonesa que vai marcar até o momento da reunificação, e da reunificação para frente vai voltar a ganhar força cada vez mais até desembocar naqueles momentos muitos de nós conhecemos, das partilhas da Polônia,
do dilúvio, aonde a Szlachta é o personagem principal praticamente da história polonesa. Outro evento icônico da história da Idade Média europeia, que também vai ter impacto lá na Polônia, vão ser as incursões mongóis, né? Os mongóis que, liderados por Gengis Khan, constituíram o maior império em extensão territorial que nós já tivemos notícia na história da humanidade. Chegaram a incomodar os chineses, tentaram invadir o Japão, fizeram o que deu e o que não dava lá na Ásia e depois vão voltar os seus olhos para o Ocidente, vão para o Oriente Médio e vão chegar na Europa, né? E na Europa vai chegar um grupo dos mongóis que é a Horda Dourada, liderada por Batu Khan. E eles vão invadir a Polônia, ok? Então a Polônia vai sofrer com as invasões mongóis e as invasões mongóis elas vão ser muito importantes para a história da Polônia. Muito mais do que muita gente imagina. Por quê? Os mongóis eles vão entrar e vão devastar várias cidades polonesas e vão deixar bem claro, pela primeira vez, para aqueles que apoiavam o regionalismo, que apoiavam aquela situação de um governo fragmentado na Polônia, de que a fragmentação tinha deixado o Estado suscetível a invasões. Então foi naquele momento ali que muitos agentes de peso na política polonesa voltaram a sua atenção à ideia de que talvez dar um fim ao período de fragmentação e procurar a reunificação, a centralização do poder na Polônia seria a melhor escolha para que esse Estado pudesse sobreviver. A passagem dos mongóis pela Polônia deixou marcas também na cultura polonesa, mais especificamente na cultura de Cracóvia. E eu imagino que muitos de vocês que estão me assistindo agora já viajaram para Cracóvia e já viram esses eventos ao vivo. Eu estou me referindo à tradição do Laikonik, que é basicamente um cavaleiro vestido com trajes mongóis, faz um passeio pela cidade, uma coisa meio circense, meio que um palhaço, tá? Eu vou deixar imagens para vocês verem o que é o Laikonik e também o Reinal, tá? Que é aquele toque de trompetas feitos na Catedral de Santa Maria, em Cracóvia, todas as horas, para relembrar, né, o vigilante que teria tocado a trompeta avisando da invasão dos inimigos e logo depois teria sido alvejado por uma flecha e morrido de maneira heróica. Się przebrał w ich stroje i hasał po całym Krakowie. No mam przyjemność w tym roku być po raz 30, a jeszcze wcześniej, przez 17 lat, brałem udział w Orszaku jako włóczyn. Więc równe 47 lat bawię się w tą zabawę wspaniałą. Prezentuję postać włóczka. Włóczkowie zajmowali się spławianiem drewna na rzece. Wlekli ją z brzegu, także stąd nazwa włóczkowie, od wleczenia drewna po rzece. Tutaj większość to jest rodzina, wszyscy chodzą tu od pokoleń, niektórzy od takich berbeci, niektórzy w brzuszku byli jeszcze chodzili już na pochód. Ja na przykład chodzę już 18 lat. Assim como eu já comentei da Szlachta, que começa a aparecer agora na história polonesa de maneira diminuta, mas mais pra frente tem importância para nós, eu vou comentar de mais um grupo que depois a gente vai falar bastante, e até no mesmo momento que a Szlachta vai voltar aí para os nossos momentos aqui nos vídeos. Eu estou falando dos tártaros. Os tártaros é um dos grupos que vão ser trazidos juntos com a Horda de Ouro lá da Ásia, e durante essas incursões mongóis, os mongóis, por motivos próprios deles, que eu não vou me adentrar aqui, acabaram até não continuando para a Europa Central suas invasões, retornaram lá para a região da Mongólia, para a região da China, mas uma parte deles, a parte que a maior parte da composição étnica era de tártaros, vai ficar por aqui.
por aqui bem entre aspas, né? Vai ficar por aquelas regiões da Polônia e vai se instalar na Crimeia, a bem conhecida Crimeia que tanto se fala hoje da disputa entre Ucrânia e Rússia. Ela vai ter uma importância muito grande porque os tártaros vão se instalar lá e vão criar o Kanato da Crimeia, que mais tarde vai voltar nas nossas aulas e vai ter importância para isso. Nesse período de regionalização da história da Polônia, aconteceu um processo muito grande, tá, de miscigenação étnica nas terras polonesas. Isso é bastante importante a gente destacar, e acho que é o principal ponto que eu quero focar aqui nessa fase sobre essa sociedade fragmentada. Porque é exatamente o que acontece. Nós não temos mais só aquela contribuição massiva, eslava, né, dos Vistulani, dos Polani, que eu já comentei com vocês, povo de Gniezno, o povo de Cracóvia. Não, agora a gente vai ver principalmente a chegada de muitos boêmios e de muitos alemães, povos germânicos chegando em peso nas regiões ali da Polônia, principalmente na Silésia, na Pomerânia, ao ponto dessa colonização alemã ela ser tão grande que em Cracóvia já existia uma parcela gigantesca da população da cidade que era uma população germânica, uma população alemã. O que vai acontecer? E é até bem interessante, se alguém se interessar os pormenores quanto a isso, deixa aqui no comentário pedindo, tá? E aí eu desenvolvo melhor ali por escrito para não tomar muito tempo nosso aqui. Mas o fato é que existia todo um projeto de atração de colonizadores para esses ducados poloneses que eu já citei, para desenvolver novas cidades, ocupar melhor o território, desenvolver o comércio e daí por diante, né? Todas as benesses que podem vir a ter de se ter um crescimento populacional e ver esses grupos chegando, tá? Então tem um projeto, isso é muito interessante. Até chega a gente pensar, ser engraçado, pensar que hoje em dia a gente fala muito sobre o processo de atração de imigrantes, naquela época já havia essa preocupação. E essa chegada dos alemães vai trazer com eles também parte da sua cultura, da sua língua, né? E vai deixar marcas claras nessas regiões, que a gente consegue ver isso até hoje, de certa forma, na Polônia. E principalmente o que vai ser interessante? Os alemães vão trazer muito junto deles o conceito legislativo deles, o conceito do que é cidade, de como a cidade ela é um organismo autônomo em sua legislação. Uma cidade murada pode criar suas próprias leis e tem sua administração quase como se fosse um pequeno país, um micropaís, dentro de um outro estado. Tá? Então, nessa região específica de grande colonização alemã, a gente vai ver pipocar esse tipo de cidade com essa administração bem relacionada ao contexto germânico, ok? E dentro dessas cidades vai surgir ali também uma burguesia germânica muito diferente da burguesia de outras regiões da Polônia. E todos esses ingredientes são ingredientes que a gente tem que guardar na nossa memória, que eles vão voltar mais para frente em outros momentos que a gente for conversar, que a gente vai ver as consequências disso. Começa a se tornar latente para os governantes poloneses, né? Vamos dizer assim, os governantes poloneses de ascendência eslava, uma preocupação sobre uma germanização que está acontecendo no país. Principalmente quando isso começa a ganhar um tempero bélico nisso daí. Por quê? Em 1150 morreu o último governante de ascendência eslava, lá da região de Brena. E ele vai ser sucedido então por um germânico, e essa região vai se tornar o que a gente conhece bastante, que é o Brandemburgo, que eu já citei no vídeo anterior, que lá até nas palavras do Norman Davies, é da onde vem as fábulas fundacionais da nação alemã, mas lá já tem muito sangue eslavo na sua origem. Tá? E o Brandemburgo vai começar a investir militarmente contra os ducados poloneses que fazem fronteira com ele, né? Procurando se expandir. Então a bronca com esse processo de germanização vai começar a ganhar tons de guerra. A Polônia já estava cheia de problemas, fragmentada internamente, a gente tem os problemas na agenda do leste, agora a gente vê o processo de germanização e crescendo uma situação bélica ali na fronteira com o Sacro Império Romano Germânico,
na fronteira com o Brandemburgo, e agora a situação só vai piorar. Por quê? Tentando resolver exatamente um desses problemas que acabei de citar, a Polônia vai trazer para o seu ninho uma cobra. Vai acabar criando e alimentando um dos maiores inimigos que a Polônia já teve em toda a sua história. Eu estou falando da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Antes de eu explicar exatamente qual que é a relação entre os Cavaleiros da Ordem Teutônica, como eles chegaram lá na região e se tornaram inimigos do Estado polonês, eu vou falar rapidinho quem que são esses caras. Eles são uma ordem de cavaleiros cruzados, uma ordem que travou batalhas lá no Oriente Médio, lá na Terra Santa, no contexto das cruzadas. Se tornou grande, se tornou poderosa, tinha a sua sede na cidade de Acre, ok? E por conta de desdobramentos relacionados às cruzadas e à história da Ordem Teutônica, começou a se tornar interessante para eles investir nas cruzadas no norte da Europa. São exatamente as cruzadas contra povos que ainda são pagãos, ok? E é nessa situação que os teutônicos e os duques poloneses vão acabar se conhecendo e as coisas vão desandar daí para frente. O que vai acontecer é basicamente tentar resolver um problema sem querer criando um problema maior ainda. Existia um duque, o duque da Mazóvia, chamado Conrado. Em 1226, ele acabou criando um problema para ele, que ele tentou invadir os prussianos, né, invadir a Prússia, que é uma faixa da região ali do norte da Polônia, que ainda não fazia parte dos domínios poloneses, que tem aquele povo que já esquartejou o santo Stanislau, que eu falei no vídeo anterior também. Então os caras são faca na caveira. E eles não aliviaram para o Conrado da Mazóvia. O Conrado invadiu eles, não conseguiu dominar os caras, e em troco os caras começaram a invadir o território do Conrado. E aí nessa crise o Conrado tem um contato com os Cavaleiros da Ordem Teutônica, sabe que para eles há um interesse em travar uma cruzada no norte da Europa, e aí para ele, naquele contexto ali, trazer os Cavaleiros da Ordem Teutônica para aquela região para combater os prussianos seria resolver um grande problema que ele tinha com um exército praticamente gratuito. Por quê? Porque esses Cavaleiros da Ordem Teutônica, tá, como várias outras ordens de Cavaleiros Cruzados, eles vão viver do saque de seus inimigos. Então eles não é porque eles estão a favor da igreja que eles são os caras good vibes. Eles vão invadir, eles vão matar, eles vão estuprar, eles vão roubar, eles vão saquear, eles vão acabar com os prussianos. Tá? Eles vieram, tá, convidados pelo Conrado, então, eles vão passar 50 anos massacrando os prussianos, e no que eles atropelaram os prussianos, eles continuam avançando pela margem ali do Mar Báltico, e vão invadindo outros povos urálicos, outros povos baltos, lá para a região da Estônia, para a região da Letônia, da Lituânia, e vão subindo, matando e enriquecendo. Tá? Então, por isso, para eles, aquele empreendimento é muito bom, tá? Para o sentido da ordem, e para o Conrado, ele não vai pagar nada para esses caras. Tá? Então, para ele, naquele momento, era uma puta jogada. Ele achou um ótimo negócio. Ele não contava com o seguinte: uma grande parte da composição étnica desses soldados da Ordem Teutônica é germânica. A grande maior parte dos soldados cruzados da Ordem Teutônica são alemães. Vieram de várias regiões do Sacro Império Romano Germânico. Há sim cavaleiros de outras partes da Europa, tá? Não dá para não dizer que não existia sim, mas o grosso eram germânicos. Então, ao passo que a ordem se apossa dessa região, quando vai lutar com os prussianos, e realmente se apossa, diferente do que os duques poloneses achavam, que a ordem ia lá e ia limpar os inimigos, e aí os poloneses iam poder se ocupar dessas regiões, muito pelo contrário, eles passam a perna nos poloneses e ficam com a região, e com o apoio do Papa, tornam aquelas regiões, então, regiões de posse da igreja, administradas pela ordem cruzada dos Cavaleiros Teutônicos, tá? E como eles têm esse valor germânico já, que faz parte da essência da ordem, eles começam a incentivar ainda mais o processo de germanificação que eu já falei para vocês. Então, literalmente, o Conrado ele acabou convidando para o seu ninho uma grande cobra, que se vira
contra os próprios poloneses e se torna uma pedra no sapato que vai perdurar por mais 2 séculos. O momento específico aonde a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos vai se apossar daquelas regiões ali que eu já citei para vocês, onde eles vão estar fazendo essa cruzada contra os povos pagãos, tá? Esses povos pagãos baltos, né? Vai ser numa situação bem específica e trágica, em que vai haver uma revolta na cidade que viria a se tornar Gdansk, tá? E esses revoltosos vão expulsar dali os soberanos poloneses que estavam no poder e vão se aliar ao soberano do Brandemburgo. E por sua vez, então, os soberanos poloneses vão procurar ajuda de quem? Da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que até então ainda tinha uma situação amigável. Os Cavaleiros da Ordem Teutônica entram dentro da cidade, expulsam os revoltosos, derrotam os aliados que tinham vindo de Brandemburgo e aproveitam para chacinar a população e já se apossar da região. Tá? E daquele momento ali em diante ficou bem claro que a Ordem ela era completamente autônoma em suas ações. Ela tinha sido, por isso que o termo é legal, ela tinha sido convidada no passado para chegar naquelas regiões ali e lutar contra os pagãos. Mas ela não estava a trabalho, a serviço dos poloneses em nenhum momento. Hermann von Salza, que é o líder da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, ele desde o início ele tem intenções muito específicas para tornar a Ordem cada vez mais forte, principalmente encontrar uma nova sede, porque Acre tinha sido derrotada pelos árabes lá na região do Oriente Médio. Na entrada dos anos 1300, a gente vê a derrocada total desse período de regionalização e a gente vê as consequências, as piores consequências que essa política fragmentada poderia trazer. Primeiro, muitos ducados, por pressão desse processo de germanização, acabaram abandonando a sua suzerania ao Estado polonês e se tornando então subalternos ao Sacro Império Romano Germânico, ou seja, são em questão oficial absorvidos então pelos alemães, ok? Já aí a gente vê um momento de crise. E segundo, que lá em 1300 os boêmios, tá? Eles vão conseguir invadir a Polônia, vão conquistar a maior parte da Polônia, inclusive a capital Cracóvia, tá? E vão então praticamente deixar claro que o Estado polonês estava prestes a morrer. Os duques então são todos destituídos dos seus territórios. São poucos duques que conseguem se manter vivos e teoricamente manter ali então a permanência do Estado polonês mesmo após essa grande invasão boêmia, tá? Destituídos de suas posições, esses caras eles vão se reorganizar e vão pensar que é o momento de procurar centralizar o poder novamente. É exatamente essa característica de abandonar velhas políticas que trariam mais benefício para eles próprios pela fragmentação da política e também um teor religioso que vai aparecer na forma do profetismo estatal, tá? Que alguns historiadores dizem que é nesse momento que começam os primeiros passos do que é um sentimento de nacionalismo polonês. Os duques poloneses, então, o que eles vão observar? Que melhor era abandonar as políticas que estavam primazia hereditárias para ocupar os cargos, né? Principalmente o cargo de duque de Cracóvia, que seria então soberano aos demais, e sim eleger aquele que eles entendiam qual era o mais apto para ocupar essa posição. E olha só que legal, a gente já vê aqui pitadas aí da monarquia eletiva, que também vai ser característica mais para frente. Eu estou reforçando essa ideia porque é exatamente o conceito do Norman Davies, que esse período piasta como um todo, ali está se fundamentando várias características que vão perdurar por muito tempo da história da Polônia, ok? Então, eles vão votar, tá, por um duque que vai ocupar o cargo lá em Cracóvia e, portanto, vai ser soberano sobre eles, e entre esses caras vai estar o Łokietek, o Breve, que vai ser o primeiro a iniciar o processo de realmente reunificação do Estado polonês. O que o nosso amigo Łokietek vai fazer, né? Ele vai, primeiro de tudo, ele vai juntar forças com seus aliados e retomar Cracóvia. Ele entendia que a posição geográfica de Cracóvia era fundamental
para começar uma grande guerra pelo centro do território e reconquistar e expulsar os boêmios. Mas ele sabia que eles não conseguiriam realizar isso sozinhos. E é por isso que ele vai atrás de firmar novamente alianças com antigos colegas dos poloneses, que são os húngaros. E ele vai casar uma de suas filhas com um herdeiro do trono húngaro. E essa é uma informação importante, porque essa aliança aí das casas reais, ok? Vai ser fundamental para assuntos que a gente vai desenvolver no próximo vídeo também. Finalmente a sorte parecia estar do lado dos poloneses. Exatamente no momento em que eles firmaram uma grande aliança com os húngaros e vão mobilizar seus exércitos, é um momento também de fragilidade dos boêmios. E eles vão conseguir então expulsar esses invasores e a Polônia vai estar novamente unificada. Um detalhe bem tétrico desse processo de reunificação, que ele não se conclui completamente até o ano de 1320, com a coroação de Wojciech o Breve, a gente já viu que se solucionou de certa forma a situação da agenda oriental, a pressão dos germânicos agora acabou de acabar, mas o processo de germanificação da população polonesa, das cidades polonesas, isso não terminou. Essa população germânica, inclusive por conta até de movimentos de revolta mesmo, que vão estourar depois, ela vai começar muito a ser vista como conivente dos invasores boêmios. E vão ser castigados veementemente por isso. Em Cracóvia vai estourar uma revolta, tá? De uma elite que queria o retorno dos boêmios ao poder, porque ela era privilegiada por isso. E isso vai desencadear uma verdadeira matança dos germânicos que viviam em Cracóvia. Conta a lenda lendária, como eu adoro dizer, que se você não conseguisse recitar um trava-línguas em polonês, mostrando então que você não era tão habituado com aquela língua, que logo então você tinha uma ascendência diferente, você seria decretado a morte, né? E era então decapitado. Vou mostrar para vocês qual que é esse trava-línguazinho, tá? E quem conseguir fazer esse trava-línguas, deixa marcado nos comentários aqui embaixo para mim, por favor. Vou deixar marcado aqui, escrito para vocês também, tanto no vídeo quanto na descrição do vídeo, se eu não esquecer, mas eu espero que não, esse trava-língua, tá? Então diz o seguinte: Sochewica koło miele muen. Me pareceu bem simples, mas talvez tenha sido bem mais complexo para o pessoal naquele tempo. Se você não conseguisse falar isso, estava morto. Vamos agora então para os conceitos mais importantes que eu passei para vocês durante o que nós conversamos aqui. Primeiro, o período de regionalização da Polônia. Dá pra gente fazer um paralelo bem legal com aquele feudalismo clássico que a gente conhece, tá? Que muitos tiveram contato no colégio, de muitos conflitos bélicos, tanto internos quanto externos. Segundo conceito importantíssimo, apesar dos conflitos entre os ducados, as disputas internas, e também a pressão de inimigos já tradicionais, como os boêmios e o pessoal do Sacro Império Romano Germânico, são as invasões mongóis que vão desencadear na política polonesa um pensamento de que talvez o melhor para a soberania da nação seria retornar a uma política mais centralizada e reunificar então o reino. Terceiro conceito, e ele vai falar sobre os Księżyce, né? A ordem dos cavaleiros teutônicos, a cobra criada no ninho dos poloneses. Então, não esquecer que quem atraiu esses caras para a região e acabou criando uma situação que permitiu que esses caras se tornassem mais fortes e no futuro até se tornarem grandes inimigos, e é sinônimo de vilania na cultura polonesa até hoje, foi os próprios governantes poloneses. E o quarto e último conceito importante que eu quero deixar aqui para vocês é mais até quase como um aviso. A gente lembrar que apesar de tudo que eu conversei com vocês aqui neste vídeo, aconteceu um processo de miscigenação. Aconteceu um processo de mistura da cultura germânica muito forte com a cultura polonesa nesse momento. Tá? Então, é uma coisa que nós devemos guardar na nossa memória a fim de quebrar qualquer tipo de ideia de puritanismo, né, de purismo étnico, racial, de qualquer um dos dois lados. No vídeo anterior a gente comentou
como já existia influência de cultura e etnia eslava lá para o lado da Alemanha. E agora a gente viu que veio uma migração de povos germânicos, de alemães para a região da Polônia, fazendo então um movimento contrário. Queridos, o nosso próximo vídeo vai ser para fechar o período da dinastia Piast no poder, ok? A gente vai falar do período da reunificação, então, o governo de Wojciech o Breve e o governo de Kazimierz III, tá? O Grande, um dos reis mais importantes de toda a história da Polônia, não só do período Piasta, mas de toda, talvez a gente pode colocar entre os governantes, né? Até para ficar até mais abrangente esse conceito, nós trataremos no próximo vídeo, então. Eu gostaria de primeiramente agradecer todos que aqui estão, que têm compartilhado os vídeos, que têm comentado, que têm acompanhado essa série em específico, que tem feito um sucesso bem grande e eu estou muito satisfeito. Eu agradeço demais a todos vocês. E peço então a todos que gostaram de mais esse vídeo, que deixem aqui embaixo o seu curtir, tá? Que isso me ajuda demais. Se puder compartilhar esse vídeo com amigos, no WhatsApp, no Facebook, que o faça. Isso só faz com que as pessoas conheçam mais a linda história e a linda cultura polonesa, ok? Se tiverem dúvidas, se conseguiram falar aquele quebra-línguas ali, deixem comentário aqui embaixo para mim. Se você já é inscrito, ative o sininho. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E dessa vez eu vou deixar até um pedido especial agora no final. Já pedi tanta coisa, mas eu tenho que falar. Acessem também as minhas outras contas nas redes sociais. Tá aqui embaixo qual é o meu Instagram. E eu vou deixar ele marcado aqui embaixo no vídeo para vocês. Eu estou colocando alguns conteúdos também produzidos especialmente para aquela plataforma que eu imagino que deve vir a interessar uma parte de vocês. Queridos, não vou mais tomar o tempo de vocês. Muito obrigado. Do widzenia.